O texto que nós vamos examinar hoje é Provérbios 4, de 1 a 13, e queremos lê-lo para facilitar o entendimento. Provérbios 4, de 1 a 13. Filhos, escutem a instrução do Pai, estejam atentos para que obtenham o entendimento, porque lhes dou boa doutrina, não abandone o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia: que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e ela guardará você. Ame-a e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo que você possui, adquire o entendimento. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe. Guarde-a, porque ela é a sua vida. Já faz muito tempo, num passado distante, eu ouvi algumas declarações como estas: dê atenção ao seu filho antes que um traficante o adote. Alguém já ouviu isso? Tá. Já ouvi também: dê atenção ao seu filho antes que um pedófilo o adote. Há algum tempo era possível também dizer: eduque o seu filho antes que a televisão o adote. Mas hoje é mais atual e possível dizer: eduque o seu filho antes que o inferno o faça, levando-o à pederastia, à pornografia, à pedofilia, à prostituição, à corrupção, a toda e qualquer prática iníqua. Isso e muito mais através de uma telinha como esta. Aqui nós temos coisas boas, mas temos coisas que, se mal usadas, podem desencaminhar um filho inexperiente, uma filha inexperiente, a trilhar caminhos pelo qual entram os incautos, aqueles que não estão apercebidos dos perigos que estão correndo, dado a infantilidade, a falta de maturidade que uma criança desde a mais tenra idade tem. Jesus classificou as crianças como pessoas
das quais era e é o reino de Deus. E diz que se ninguém recebesse o reino de Deus como uma criança, jamais entraria nele. Porque a criança absorve aquilo que ela recebe. E alguns pais, para se verem livres da responsabilidade de educar seus filhos, colocam nas mãos deles, bem cedo, um celular ou um tablet com acesso à internet. Outros fazem isso para se dedicar ao próprio vício que adquiriram de ficar horas e horas com o celular. E outros fazem isso para poderem se dedicar a outras tarefas e encherem o tempo de seus filhos para que eles tenham mais sossego para poder fazer o que querem e precisam fazer. Pais cristãos têm a responsabilidade de educar os seus filhos como nos recomendam as Escrituras. Provérbios 22:6, texto muito conhecido, diz: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Eu posso dizer para vocês, de experiência própria, que eu fui instruído desde cedo nas Escrituras, quer através do meu pai, porque ele era o único na família que era crente em Jesus. Mais tarde minha mãe veio a se converter, mas muito mais tarde, eu já era adulto, mas através dele, através também da igreja, onde ele me levava com perseverança e onde eu participava de cultos infantis e era instruído ali também na palavra. Eu não creio que é responsabilidade da igreja fazer isso. Eu creio que é responsabilidade de cada pai educar os seus filhos na disciplina e na admoestação. É isso que nos diz Efésios 6:4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Os pais não podem, então, furtar-se à responsabilidade de criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Tem muitos pais que pensam que os filhos devem fazer o que dá na cabeça deles. Eles vêm à igreja se quiserem, se estiverem com vontade. Muitos pais têm peninha da criança, está com tanto sono, estuda todo dia, levanta cedo, então deixa ele dormir um pouco mais. Você, quem está dormindo um pouco mais é você. Se você tem essa atitude. Filhos foram criados, foram trazidos ao mundo para que seus pais os guiassem e não para serem guiados pelos seus filhos. Filhos não têm vontade própria. Eles têm o direito de falar, externar o que eles gostam. Se for bom, tudo bem. Mas nem tudo que uma criança quer é bom para ela. Eu gosto de usar um exemplo muito simples e já usei aqui 1000 vezes. Você sabe que uma criança não pode e nem sabe usar de maneira adequada uma faca, que é tão útil na cozinha, principalmente aquela pontiaguda, não sei nem como é que chama essa faca, mas aquela que tem um corte muito bom
Isso nas mãos de uma criança, mesmo que ela queira brincar com isso, pode resultar num desastre e até em morte. Então, os pais não podem furtar-se a responsabilidade de criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. São os pais que devem dizer a elas, as crianças, o que elas podem e que não podem fazer. Crianças precisam de limites. Elas precisam de saber até onde elas podem ir e onde não podem ir. O que podem fazer e o que não podem fazer. Mas isso não poderá ser feito se os pais não tiverem esse entendimento. Muitos pais querem o amor de seus filhos, muitos talvez não vivam bem com seus cônjuges e dedicam todo o amor que têm a seus filhos. E esse amor é mau, porque é um amor permissivo, que muitas vezes os pais fazem isso para obterem o amor dos filhos. Mas esses filhos mais tarde vão odiar os seus pais, porque é isso que a Bíblia diz, porque você não fez o que devia ter feito. Isso foi mal para essa criança quando ela se tornou adolescente, jovem e depois adulto. Porque o mundo é mau e é preciso que as crianças cresçam aprendendo a fazer o certo para que elas possam se dar bem e terem a direção e a orientação certa para se darem bem naquilo que vão fazer. O homem mais sábio do mundo que viveu entre nós, os mortais, foi Salomão. Eu não estou falando de Jesus. Eu estou falando de pessoas como eu e você. Jesus deu testemunho disso sobre Salomão quando ele disse em Mateus 12:42: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Então, não só aqui, mas em outro lugar, no próprios livros de Reis e Crônicas, falam da sabedoria dele, que era algo realmente fora de série. Mas Jesus acrescentou, e aqui está quem é maior do que Salomão, era ele mesmo, né? Neste trecho nós temos o testemunho de Salomão acerca de como ele foi educado por seu pai, o rei Davi. Inicialmente, Salomão recomendou aos filhos que ouvissem a instrução do pai. Provérbios 4:1: filhos, escutem a instrução do pai, estejam atentos para que obtenham o entendimento, porque eu lhes dou boa doutrina, não abandonem o meu ensino. Convém dizer que o ensino de Salomão, que nós encontramos no livro de Provérbios, é o ensino de Deus através dele. Quando Salomão disse isso, naturalmente ele estava pensando em um pai como foi o seu. O apóstolo Paulo, quando deu testemunho de Jesus, quando dava testemunho de Jesus em Antioquia da Psídia, na sua mensagem citou o que foi dito pelo Senhor e foi registrado em 1 Samuel 13:14 acerca de Davi. O apóstolo Paulo disse isso, está registrado em Atos 13:22. Ele diz assim, é uma parte da história, ele disse: tendo tirado Saul, rei que precedeu Davi,
levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Nós encontramos muitos erros na vida de Davi, mas ele foi o homem que fez aquilo que Deus queria que ele fizesse. Foi fiel, pecou, porque ele não poderia deixar de ser como eu e você, pecadores. E isso não invalida o que ele escreveu. Ele escreveu a maioria dos salmos que nós conhecemos, escreveu boa parte do que está registrado nos livros de 1 Samuel, e o fato dele ter pecado não invalida o que Deus fez através dele e deixou registrado para nós. Senão você tem que tirar esses livros da Bíblia, né? Salomão deu um bom testemunho quanto ao cuidado de seu pai em relação a ele mesmo, quando disse no verso 3, Provérbios 4:3: quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe. Quando eu era menino, em companhia de meu pai. O texto nos faz entender que o pai era uma companhia presente. E por isso que ele diz: quando eu era menino, em companhia de meu pai. E ele diz: uma criança inexperiente. Algumas versões traduzem assim: tenro e único diante de minha mãe. O texto diz: uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe. Salomão foi o primeiro filho de Davi com a mãe de Salomão. E quando ele escreveu isso, ele fala da sua experiência como criança, antes que seus irmãos mais velhos nascessem. Isso nos faz entender que ele era tenro mesmo, era muito novo, e seu pai já lhe ensinava as Escrituras. Mas quero deter-me no testemunho que Salomão deu acerca de seu pai, o rei Davi, quando então ele era essa criança inexperiente. Ele começou o seu testemunho dizendo: quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia. Ele me ensinava e me dizia. Ele se lembrava, está dando testemunho daquilo que o pai o ensinava e lhe dizia. E quando ele era muito novo. Desde a mais tenra idade, os pais têm a responsabilidade de ensinar as Escrituras e os princípios que Deus estabeleceu para que sejam ensinados aos filhos. Ele me ensinava e me dizia. Então ele se lembrava das palavras que o pai havia dito a ele quando ele ainda era essa criança inexperiente. No testemunho de Salomão nós queremos fazer 10 destaques. O primeiro destaque é que Davi ensinava e dizia a Salomão que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Que o seu coração retenha as minhas palavras.
O pai deve ser aquele em que o filho deve confiar e o pai deve ensinar o filho o caminho em que deve andar. Eu sei que tem pais que são incrédulos, eu sei de pais que são negligentes nessa área, mas o exemplo que ele dá de Davi não é esse. É de um pai que ensinava a ele e dizia: retenha o seu coração as minhas palavras. Então, as palavras que ele dizia não eram outras senão as palavras que ele conhecia da própria palavra de Deus. Que o seu coração retenha as minhas palavras. E ele dizia: guarda os meus mandamentos. Que mandamentos eram esses? Eram os mandamentos de Deus. Ele não estabeleceu mandamentos diferentes, pelo que nós vamos ver. E você viverá. Todo filho quer que o pai todo pai quer que o filho viva. Mas aqui tem uma conotação diferente. Viva como? Aqui e depois dessa vida. Não é a vida comum, ele já estava vivo, o filho. Ele está falando de viver a verdadeira vida, aqui e na eternidade. No livro de Levítico 18:5 diz algo que deve ser considerado. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos, o que equivale aos meus mandamentos. É Deus falando. Aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. No contexto do Velho Testamento, a lei deveria ser cumprida e era a única maneira da pessoa viver fisicamente e eternamente. É esse o princípio, guarda a palavra. A lei foi estabelecida como, numa linguagem antiga, como aio. Aio é uma pessoa que cuida de um filho até que ele adquira a maioridade. E é isso que o apóstolo Paulo diz na Epístola aos Gálatas, mostrando que a lei serviu de aio até que Jesus viesse e pudesse então colocar essa lei dentro do nosso coração pelo Espírito que recebe novo, aquele que nasce de novo, e pelo Espírito de Deus que vem viver nele. Na antiga aliança não tinha isso. A lei era um modo de: olha, se você fizer vai ser bem sucedido, senão você vai se dar mal. Agora o princípio é esse. Por que eu devo guardar a palavra? Por que eu devo ensinar a palavra para o meu filho? Porque isso vai ser vida para ele, aqui na eternidade. Ele não é salvo por isso. Mas se ele for instruído e praticar a palavra, não por mera religiosidade, mas como resultado da vida com Jesus, ele vai viver bem aqui na eternidade. Não significa isenção de problemas, mas significa que ele vai saber como viver à luz do que a Bíblia ensina. O segundo destaque: Davi ensinava e dizia a Salomão: adquira a sabedoria, adquira o entendimento. Não sei se você percebeu, se você estava aqui no domingo passado à noite, sabedoria e entendimento, no livro de Provérbios, muitas vezes são palavras usadas como sinônimas. Adquira a sabedoria, adquire o entendimento. Um dos meios que nós encontramos na palavra de Deus é uma repetição.
Na metade de uma frase é dita uma coisa e a mesma coisa é dita logo depois com outras palavras. E aqui nós temos isso no livro de Provérbios, isso então acontece o tempo todo. Adquira a sabedoria, adquira o entendimento. São uma e a mesma coisa. A sabedoria é a graça de saber como agir e proceder. O entendimento é o resultado do que você aprendeu com a sabedoria. Então, é uma e a mesma coisa. Então, o pai insistia: adquira a sabedoria, adquira o entendimento. É algo que você, pai, eu digo pai primeiro, porque o pai é responsável pela educação dos filhos, em primeiro lugar. Isso não quer dizer que a mãe não seja responsável, mas o principal responsável é o pai. Isso conforme as escrituras do Velho Testamento e em relação às escrituras do Novo Testamento. O pai é autoridade sobre a esposa e os filhos, e ele responderá diante de Deus por sua obediência ou por sua omissão. Quando ele é omisso, ele vai sofrer na própria carne o resultado disso, em desgosto, em tristeza. E a mãe pode perguntar: bom, e eu? Onde fico nisso? Quando o pai não é crente, quando o pai não faz o seu papel, a mãe, com sabedoria, pode incentivar o pai a fazer, se ele é crente. Às vezes é um crente chuchu, um crente que só Deus sabe, né? Mas nesse caso ela deve, com sabedoria, ir assumindo esse papel de ensinar ao filho o que o pai não ensina porque não conhece a Deus ou porque tem alguma coisa errada. Não adianta a esposa dizer: olha, você tem que fazer isso. Isso ele não pode fazer se isso não estiver no coração dele. Há um texto que eu quero citar lá no final da mensagem, é um texto de Deuteronômio 6. Instrua, diz o texto: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Entendimento é uma palavra que Jesus acrescentou depois, e diz assim: essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, e você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Para que o pai ensine isso, é preciso que isso esteja no coração dele. Jesus disse que a boca fala daquilo que está no coração. E se você, pai, não tem a palavra de Deus no coração, então peça a Deus: Deus, eu quero para mim primeiro e para dar para os meus filhos. Então, peça a Deus, coloque em você fome de Deus, entendimento de Deus, conhecimento de Deus, para que você possa criar filhos e esses sejam bem-sucedidos. Mas ninguém pode dar o que não tem. E se você, pai, é um pai que gasta tempo diante de Deus, para ouvir de Deus, para aprender de Deus, então você vai saber e vai poder transmitir isso para o seu filho com propriedade, com autoridade de quem faz aquilo que quer que seu filho faça. Porque o exemplo é muito mais importante do que 1000 palavras que
que você possa dizer aos seus filhos. Pois bem, deixe-me ver onde eu parei. Terceiro destaque. Davi ensinava e dizia a Salomão: não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. Veja como isso é frisado. Olha, não se esqueça nem se afaste das minhas palavras. E eu repito, por quê? Porque ele falava as palavras de Deus. Ele temia Deus. Basta você ler o livro de Salmos e você vai ver como esse homem temia Deus. E como ele buscava Deus, e como ele se humilhava diante de Deus. Como ele reconhecia os seus erros, e ele pedia perdão a Deus. E ele pedia a Deus graça. Eu gosto muito do Salmo de número... Deixa-me ver se eu me lembro, é o 65. Deixa eu ver se é isso mesmo. Espero, ou é o 63? Não, é o 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-Te no santuário, para contemplar a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim eu Te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levanto as mãos, como de saborosa comida, assim se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito, durante as vigílias da noite, porque Tu tens sido o meu auxílio. À sombra das Tuas asas eu canto de alegria. A minha alma pega-se a Ti, a Tua mão direita me ampara. Esse é Davi, em apenas um dos salmos, para não citar outro como tão conhecido Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me em falas em verdes passos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma. E ele vai falando. Bem, então ele ensinava: não se esqueça nem se afaste das minhas palavras, porque eram as palavras de Deus. Quarto destaque: Davi ensinava e dizia a Salomão: não abandone a sabedoria, ela guardará você, ame-a e ela o protegerá. Como é que nós adquirimos a sabedoria? A sabedoria vem através da palavra de Deus. O livro de Provérbios, no capítulo 2, fala sobre isso. O verso Provérbios, capítulo 2, verso 1 diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras, agora ele dizendo a mesma coisa que o pai dizia para ele, veja aí, e guardar no seu coração os meus mandamentos, vê que é o mesmo que o pai ensinou para ele, ele está ensinando para nós. Se você der ouvidos à sabedoria, inclinar o seu coração ao entendimento. Sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor.
e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo para os que andam com integridade, guardando as veredas da justiça e conservando o caminho dos seus santos. Bom, o texto vai continuar falando coisas extraordinárias, mas o versos 5 e 6 diz: então você entenderá, achará o conhecimento. Então você achará o conhecimento de... Vamos lá. Versos 5. Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. O que é a boca de Deus? É a sua palavra. Então não há como adquirir a sabedoria se você não lê a palavra. E se você não lê a palavra, você não pode ensinar seu filho a fazer isso. E se seu filho não vê que você lê a palavra todo dia, ele não vai ter nenhuma motivação para fazer a mesma coisa. Os pais têm de ser o exemplo para os seus filhos. Pais que não são vistos orando, não estimulam nenhum filho a orar. Não abandone a sabedoria, equivale a não abandone a palavra de Deus. Não negligencie a palavra de Deus. E ela guardará você. Quem conhece a palavra e guarda, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra deve ser lida, deve ser relida, deve ser meditada, para que nós aguardemos no coração e possamos usá-la no momento em que for necessário. Para cada situação a Bíblia tem uma resposta. Não há nada que a Bíblia não ensine a mim e a você. Ela fala sobre tudo que possamos pedir ou pensar. Ela só não diz se você deve ir ali na esquina, no supermercado ou não. Mas ela dá a você os princípios que você deve usar para ser bem sucedido. Não abandone a sabedoria, ela guardará você. Quando você ensina isso para o seu filho, você está ensinando como ele pode ser guardado para viver neste mundo. A única maneira do filho estar protegido é se ele aprende a buscar a palavra e a dar ouvidos a essa palavra. A palavra de Deus é proteção. E ela guardará você, ame-a, e ela a protegerá. É por isso que o Senhor disse através de Moisés: e estas palavras que eu hoje te ordeno estarão no seu coração, e você as inculcará a seus filhos, e delas falará o tempo todo. O texto diz: e delas falará sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. E quando é isso, é o tempo todo, é aquilo que sai da sua boca. Agora, se o filho não ouve nada relacionado a Deus e a sua palavra, ele vai descobrir logo que isso não é importante para você. Quinto destaque: Davi ensinava e dizia a Salomão: o princípio da sabedoria é adquirir a sabedoria. Como ter sabedoria? Para você ser sábio, você precisa adquirir a sabedoria.
Agora veja, sim, com tudo que você possui, adquire o entendimento. É o bem maior que você pode ter para si e para os seus filhos. Então é preciso que nós entendamos que adquirir a sabedoria que nós podemos adquirir através da palavra de Deus deve ser a prioridade máxima na vida do pai, para que seja também na vida dos filhos. O filho observa o que seu pai faz. E é verdade que a filha ouve e está atenta muito mais ao que a mãe faz. Mas o pai é exemplo para ela futuramente escolher um bom marido. Se o pai é um bom pai, se o pai exerce o seu papel de liderança, de amor, de fidelidade, de justiça, ela vai buscar um cônjuge que seja, no mínimo, parecido com o pai. Mas se o pai não é modelo, ela vai pegar qualquer um que a seduza com seus afagos e conversa fiada. O princípio da sabedoria é adquira a sabedoria, sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Sexto destaque. Davi ensinava e dizia a Salomão: valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. O que é um diadema? Diadema e uma coroa são mais ou menos a mesma coisa. É claro que um diadema, hoje conhece diadema, é aquele negócio que coloca assim, né? É assim? É um arco, né? Isso é um diadema na nossa linguagem de hoje. Mas o sentido aqui é um enfeite que vai ornar, que vai enriquecer a vida de quem a usa, pelo menos esteticamente. Vai ornamentar aquela pessoa. E aqui fala de uma coroa de glória. Uma coroa, um diadema de graça e uma coroa de glória. Ou seja, o fim que você terá se você se apegar à sabedoria é que você vai ser honrado. Ela vai honrar você. A palavra de Deus vai honrar você, porque Deus e a sua palavra são a mesma coisa. Então, ele ensinava: valorize a sabedoria, busque a sabedoria, empenhe-se em dedicar tempo à sabedoria. Uma das coisas que eu encontro mais quando eu discipulo alguém é ver que a coisa mais difícil que elas têm é ter o seu tempo com Deus. É a leitura diária da palavra de Deus. Mas eu sei com certeza, porque muitos deles eu conheço seus pais e sei que eles não fazem o que eu estou tentando inculcar na vida dessas pessoas às quais eu ensino. O exemplo é fundamental. E o exemplo não se fabrica, ou é ou não é. Você tem que se prostrar diante de Deus e dizer: olha, eu sou miserável, pecador, sei que não estou cumprindo o meu papel, mas me ajuda, porque eu quero ser o que eu não sou hoje. Eu quero mudar de atitude e quero ser um exemplo aos meus filhos. E se seus filhos já cresceram, vá a eles e peça perdão para eles, perdão, porque eu não fui o pai que devia ser.
Eu não cumpri o meu papel, mas eu estou arrependido e peço que você me perdoe, meu filho. Você, minha filha, me perdoe, porque eu não fui o que devia ser. Eu creio que todos nós falhamos e todos nós temos que reconhecer que falhamos em muitas áreas. Mas nunca é tarde para pedir perdão e para reconsiderar isso, né? Pois bem, vamos para o 7º destaque. Davi ensinava e dizia a Salomão: meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Nós temos aqui uma promessa de multiplicação de dias, longevidade. Para quem? Ele diz: meu filho, escute e aceite as minhas palavras. Eu repito, são as palavras de Deus. E os anos de sua vida se multiplicarão. Se seu pai é ímpio, se seu pai não teme a Deus, não conhece a Deus ainda, então tenha cuidado com o que você ouve dele. Você não vai desrespeitá-lo, não vai zombar dele, porque isso é pecado. Mas você, quando ele pedir para você fazer uma coisa errada, você vai dizer: pai, eu não consigo fazer isso, não posso. A minha consciência não dá. E eu peço que o Senhor me livre de fazer isso. Senão você deve não fazer o errado e sofrer as consequências. Porque é assim que devemos fazer. Você não é beneficiado, você não obtém vantagens imediatas quando faz o certo. Aliás, não, eu me confundi aqui, peraí. Você tem que estar pronto a sofrer as consequências quando você é obrigado a assumir a sua posição diante das pessoas e diante de Deus. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Mas não dá a ninguém o direito de zombar, de dizer: eu não vou fazer isso. Não. Se humilhe e diga: olha, eu peço que você me permita não fazer, porque eu não consigo fazer isso. Se você tiver, dê um testemunho, fala: olha, o que eu conheço da Bíblia, eu não posso fazer isso. Eu não recomendo muito essa palavra, porque pode levar o pai, dependendo da atitude com que você fala e como você fala, a se revoltar contra a Bíblia. Porque você está dizendo que não vai fazer o que ele faz. Então tem que ter muito jeito, ore, mas diga: olha, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não quero desobedecer, eu não quero desonrar você, meu pai, mas eu não posso fazer isso. É uma boa. Agora, se você dizer: eu não vou fazer isso, aí já deu ruim. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. É uma promessa. E essa promessa é repetida no Novo Testamento, lá em Efésios, capítulo 6, verso 2. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Eu e você devemos honrar. Honrar é obedecer. Honrar é cuidar. Honrar é sustentar até os pais na velhice deles. Tudo isso está englobado na palavra honrar. Tratar bem, cuidar, assistir. Agora, você pode fazer isso de maneira sábia.
sem desonrar. Se você pode dizer, olha, eu não posso fazer o que você está me pedindo, mas eu quero respeitá-lo, eu o respeito, eu o considero, eu o amo, mas peço que você não me exija isso. Agora, se ele persistir, você vai sofrer o dano aí, mas vai sofrer por Cristo. Pois bem, oitavo destaque. Davi ensinava e dizia a Salomão, eu ensinei a você o caminho da sabedoria. Veja o que ele disse, eu ensinei a você o caminho da sabedoria. Eu fiz o que devia de fazer. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria. Você sabe. E o fiz andar pelas veredas da justiça. Fala de um pai que acompanha os passos do filho. Ensinou e acompanhou. Todo ensino a gente ensina. O filho pode não obedecer. Aí você chama o filho no canto e diz, olha, eu disse isso para você e você não fez assim. Eu vou te ensinar pela segunda vez. E você ensina pela segunda vez. Aí, suponhamos que ele ainda não fez o que você pediu. Aí você vai, ele diz, olha, eu quero saber, você entendeu o que eu disse? E pede para o filho repetir o que foi dito. Porque às vezes o filho não entendeu. Na minha relação conjugal, muitas vezes eu digo uma coisa e ela me entende outra. Ela me diz uma coisa e eu entendo outra. Então é preciso que você saiba que o filho entendeu o que você disse. E quando você sabe que ele entendeu, aí você pode então cobrar. Agora, quando isso acontece pela terceira vez, o ideal é que o que eu falei agora ocorra da segunda vez. Você pergunta se ele entendeu o que você disse. Se entendeu, então da terceira vez, quando ele fizer, você fala, olha, agora tem punição. Porque você está me desobedecendo. E você vai perder a sua mesada, ou você vai perder um privilégio, ou você vai... Ele tem que receber uma punição pelo seu erro. E, em alguns casos, é necessário usar a vara. Tem que falar isso com muito cuidado, senão me prendem aí. Mas... o livro de Provérbios todo ensina isso. Há determinados filhos que precisam de uma correção mais. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. O caminho da retidão, o caminho da honestidade, o caminho da verdade, o caminho da justiça. Nono destaque. Davi ensinava e dizia a Salomão, se você andar por elas, ou seja, pelas veredas da retidão que ele vinha falando, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. O que significa isso? Liberdade. Liberdade para andar, liberdade para correr. Há muito engano. As pessoas são enganadas por Satanás, que incentivam ela a ter liberdade. Liberdade de fazer o que quer, do jeito que quer. Ter uma vida livre. E eu, quando era mais jovem, corria uma frase não, eram duas palavras, o que era chamado de amor livre. Lembra disso? O que é amor livre? Você tem relação com alguém se você quiser. Isso
é um engano do diabo. Você não faz isso sem sofrer as consequências. Isso nunca deu e nunca vai dar certo. A verdadeira liberdade consiste em você escolher entre fazer o bem ou o mal. E Deus coloca nas mãos de cada um de nós as duas opções. Se você fizer o que é certo, você tem vida. Se você fizer o que é errado, você vai se dar mal. E muitas vezes vai causar a morte. Então, é preciso que nós entendamos que se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Você é uma pessoa livre, você não tem o que esconder, você não tem o que ocultar. Sua vida é um livro aberto, porque você não tem nada que esconder. Você não tem medo de alguém descobrir alguma coisa acerca de você. Quer liberdade maior do que essa? Os que queriam o mal de Daniel procuravam em todo lugar onde achar um erro e não achavam. Então criaram uma lei para poder pegar no pé de Daniel. Vocês conhecem a história, se não, procure saber. Então essa é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade consiste em fazer o que é certo, o que é direito, o que é justo, e não o que você quer, ou a sua carne quer, né? Porque escolher o certo é uma opção sua. 10º e último destaque. Davi ensinava e dizia a Salomão: retenha a instrução e não a deixe. Guarde-a, porque ela é a sua vida. Se você... Olha, o texto diz: retenha a instrução. Que instrução é essa? A instrução dada por Deus através da sua palavra. E não a deixe. Guarde-a, porque ela é a sua vida. Fazer a vontade de Deus dá a você vida. Veja o que diz João, capítulo 3. O verso 17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Isso é vida. Em João 3,36 diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Davi ensinava a Salomão: retenha a instrução e não a deixe, guarde-a, porque ela é a sua vida.
um dos mandamentos é crer em Jesus. E quem crê em Jesus tem a sua vida mudada. Não é crer em Jesus como uma forma de ter uma religião. É ter uma pessoa, é recebê-lo como seu Salvador, mas recebê-lo também como Senhor. E ele não pode ser uma figura, me falta aqui a palavra, mas apenas uma figura sem importância. Crer em Jesus implica em receber dele graça, perdão, salvação, mas em tê-lo como Senhor. E quem tem Jesus como Senhor obedece. Ele não veio para ser um objeto como se fosse um ídolo. O ídolo não diz para você faz o que quer, porque se você adora um ídolo. Porque o ídolo está lá e ele não diz nada. Mas ter Jesus como Senhor é obedecer. Não para ser salvo, mas porque você foi salvo. Conclusão. Biblicamente, a responsabilidade da instrução dos filhos é primeiramente do pai e, na falta desse, da mãe. Você, pai, tem a responsabilidade de criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. A pergunta que se faz necessária é: o que você, pai, vai fazer depois do que ouviu hoje em relação à responsabilidade que o Senhor deu aos pais? Se você continuar na sua vidinha mansa, sem ter sua atitude mudada, se você precisa mudar, é uma escolha sua, mas você está condenando-se a si mesmo, está condenando seus filhos a uma trajetória ruim de vida. Vale ressaltar o que eu já ressaltei anteriormente, que antes de ensinar, você precisa se arrepender, se humilhar diante de Deus e se dispor a ser o que você quer que seu filho, sua filha seja. O seu exemplo vale mais do que 1000 palavras que você possa proferir. Não se esqueça disso. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e dela falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho ao deitar-se e ao levantar-se.